tarde, meus queridos. Estamos de volta para mais uma aula aqui com o professor Gilvan Duarte, falando um pouco aí das perspectivas futuras tecnológicas, principalmente na área da educação. Vamos lá, meus queridos diretor, vamos focar para o nosso entendimento e finalizando esta disciplina, meus queridos. Vamos finalizar que na próxima semana vai ser disciplina nova, professor. Então, a realidade virtual aumentada, professor, já é realidade que consiste em uma experiência interativa em objetos pertencentes ao mundo real. São realçados por meio de informação, perspectiva visual, olfatória, auditiva e gerada por computador. Gente, é uma sensação magnífica. Olha só, vocês imaginam aí, você a realidade virtual aumentada, você realmente tendo a sensação que está no asa delta, certo? Você que não gosta de correr muito risco, você dizer assim, cara, eu tenho um sonho de pular de paraquedas. Eu posso pular de paraquedas numa realidade virtual aumentada, Flávia? Eu tenho certeza, Flavinha, que você ia adorar, certo? Mas eu tenho certeza que tu ia adorar mais ainda se fosse de verdade, sem ser na realidade virtual. Porque eu tenho uma colega minha que pagou R$ 400 agora em São Paulo para pular de paraquedas. Tem coragem, meu diretor? Pular de paraquedas? Tem? Tem não, ó. Meu diretor disse que não tem. Tem coragem, Flávia Vieira? Pular de paraquedas mais de não sei quantos, mais de 500 metros, acho que é mais de não sei quantos mil metros, 5.000 metros de alturas, 4.000 pés, imagina aí. Tenho sim, vamos, rapaz. Só se for você, né, junto a mim. Tenho coragem também. Pronto, eu tenho certeza, não sei porquê. Eu olho para você e faço uma leitura das coisas que você teria coragem ou não teria. Na minha percepção, certo? Ou no meu sexto sentido, eu digo, rapaz, a Flávia Vieira, ela tem coragem sim de pular, né, de paraquedas ou de asa delta. Tranquilo. Até no balão, aquele balão, entendeu? A gente dá o balão lá na... Eu tenho certeza que você tem coragem. Interessante. Então essa realidade aumentada, gente, ela é super interessante. É algo que se pode fazer dentro das instituições, vender isso, vender essa ideia, fazer com que as pessoas tenham, certo, a sensação, experiências, tá, novas em relação à realidade virtual aumentada. É muito bom. Visitas externas com tecnologias. Visita, por exemplo, professor, eu tenho muita vontade de conhecer um museu tal lugar, eu tenho muita vontade de ir em um sítio arqueológico, eu tenho vontade, professor, de ir para os museus da América Latina. Você pode ir fazer visitas externas com a tecnologia. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, utilizando o Google AI, né, ou que se chama a era virtual, site de visitas virtuais a patrimônios culturais, ou seja, um site de um museu é uma forma de ampliar o repertório, mas não substitui uma ida ou um museu ou um estado. O virtual possibilita uma visita anterior ao espaço, auxiliando na construção do plano de visita. Esse tipo de site pode ser acessado tanto no celular quanto no computador. Isso é muito massa, certo? Você visitar todo lugar do mundo. Opa, show de bola. Eu fiz um curso no Google. Eu amava, show de bola, minha querida. Você é igual o Banco Bradesco. Aquela propaganda do Banco Bradesco, Flavinha, completo. A Flávia é igual ao Banco Bradesco, completo, certo? Então é muito interessante, prof. Então, meus queridos alunos, é muito interessante
todas essas questões que está sendo colocada aqui para vocês. De uma maneira ampla, positiva, certo? Então, é interessante, meus amados alunos. Muito interessante esses pontos. Para vocês conseguirem compreender e entender esses pontos. Tranquilo? Há alguma dúvida que eu estou colocando aqui para vocês? Dúvidas? Ou não, meus amores? Dúvidas? Incompreendido? Entendido? Certo? Esses pontos que eu estou falando aqui para vocês. Então, realidade virtual visitas externas com tecnologia é muito massa. Professor, registro de experiências, fotografar, filmar, é um dos usos mais práticos dos smartphones. Centralizar armazenamento de fotos para em vários olhares sobre a mesma experiência, seja compartilhando e posteriormente discutindo no grupo. Gente, esse negócio de tirar foto, essas experiências com registro, foi uma evolução. Na minha época, eu digo, uns 10 anos atrás, pode-se dizer assim, para mim não me sentir tão velho hoje. Antigamente, Flávio, a gente ia para um show. Aí mangá não, viu, Flávio? A gente ia para um show, aí a gente levava a máquina fotográfica de flash, certo? Kodak. Na época a máquina da gente era chamada de Kodak, Flavinha. Aí, Flávia, a gente tirava foto lá no show. Todo mundo. Aí a gente não tinha como ver como ficou a foto naquela hora que a gente tirava. Se a gente saiu de boca aberta, com o olho fechado, algo do tipo. A gente tirava, porque antes disso, só quem tinha chances de ter máquinas fotográficas era o fotógrafo profissional, que a gente pagava no nosso aniversário para um fotógrafo tirar foto e ele revelar, e a gente tinha surpresa, né, quando ele revelava. Independente se a foto saiu boa ou não, a gente tinha que pagar. Na época era assim, os fotógrafos. A gente tinha que pagar. E eu achava interessante. O fotógrafo tirava cada foto ridícula da gente com o olho fechado, com a boca aberta, né? É loucura. Aí depois passou, gente, a gente ter condições de comprar uma maquinazinha fotográfica com flash. A gente tirava, né, no show. Aí a gente mandava revelar. Meu Deus, Flávia, se tu visse cada coisa. Aí a gente não tinha um registro de experiências boas às vezes. A gente guardava algumas fotos boas em álbuns. Antigamente, as casas da vovó, hoje, Marcos, se tu for na casa da tua avó, pessoal, tem costume de guardar álbuns de foto da família. Infelizmente, Flavinha, essa geração de hoje, a maioria, não estou falando de todas, mas a maioria das famílias de hoje não tiram fotos e guardam, revelam e colocam em álbum. Coloca aonde? No Google, na nuvem, né? Arquivos em nuvem só, ou deixa na memória do celular. Minha mãe perdeu as fotos dela de 50 anos de idade que ela tirou, que ela fez um aniversário de 50 anos. Ela tirou no celular. Eu digo, meu Deus do céu, mãezinha. A senhora fez um aniversário lindíssimo da senhora, não contratou um fotógrafo, confiou em negócio de celular e não revelou. Quando eu tiver minha família, Flavinha, eu quero revelar e colocar em álbuns. Porque a gente tem que deixar esses registros, porque a gente não tem que guardar bens, a gente tem que guardar lembranças. Um dos maiores bens que nós podemos guardar na vida é lembranças, bons momentos. Não péssimos momentos. Entendeu? Então a gente tem que guardar isso. Deu para entender? Experiência. Momentos. Então a gente tem essa cultura de revelar, quase está se acabando. Só que eu ainda sou disso. Eu sou muito dessa cultura, igual a sua irmã, Flavinha. Aí veio as máquinas digitais.
que vê a possibilidade de você apagar. Pois Flavinha, começa a revelar as fotinhas sua, entendeu? Você só tem da sua formatura, ó, mas não tem do seu dia a dia, entendeu? Começa a guardar, começa a pensar de que forma vocês poderão, né, mostrar depois eu chegar aí na sua cidade e você me mostrar suas fotos. Muito bom. Conseguiram compreender, meus amados? Então, hoje, fotografar e filmar é umas experiências incríveis. Principalmente as mulheres. O sexo feminino, ele tem muito disso. Não pode ver um espelho. Isso, os estudos comprovam que restaurantes, isso eu fiz uma pesquisa em bares e restaurantes. E bares e restaurantes, os estudos comprovam que o espelho fazem com que a maioria das mulheres se sintam bem. Elas se olham, elas se valorizem. E esse estudo começou através do elevador, professora Flávia. A maioria dos elevadores tem espelho. Justamente para as pessoas acharem que o elevador é um espaço maior, para as pessoas poderem se olhar, certo? Também. E para os cadeirantes, ajudar os cadeirantes a ver o que tem atrás dele, quando ele entra de frente. Ver o que tem atrás dele. Então, meus amados alunos, o espelho já foi comprovado que tem que ter. Se chegar, Marcos, em um local e não tiver espelho, aí, vixe, horrível. Tem que ter espelho. Se não tiver espelho, meu querido aluno, Ave Maria, tem que ter. Tem que ter espelho. Então, nós observamos que as mulheres, elas têm muito disso, de vaidade. Então, imagina aí com as máquinas fotográficas. Máquinas fotográficas, um dia... Ou máquina fotográfica não, é celular. É celular, meus queridos. Deu para entender? Questão de celular. Hoje em dia, todo mundo é essa questão de tirar foto. Tranquilo? Então, meus queridos alunos, são pontos cruciais que eu estou colocando aqui para vocês. Tudo em embasamento, né, de pesquisas, de coisas. Acho interessante demais nós sabermos desses pontos. Olha, a Flávia até comprou uns espelhos aí, ó. Né, a Flavinha. Eita, Flávia. Você tá certo. É uma das maiores investidoras aí. Investidoras. Muito bem. Investindo nesse ponto. Então vamos lá, meus amados alunos. Vamos ver aí os pontos que nós temos que ter para dentro dessas questões. Vamos lá trabalhar, entender mais sobre os existentes experiências que a gente tem que ter. Professor, robótica. Gente, adoro. Tenho vontade, professora Flávia, de fazer uma capacitação na área de robótica. Capacitação na área de robótica. Eu acho incrível essas ferramentas utilizadas, a robótica, um aplicativo, um jogo, qualquer outra forma de registro ou experiência. Eu acho incrível. Certo? Não vou mentir para vocês, eu gosto muito. Então, são pontos que é 100%. Tranquilo, meus amados? Então, a robótica é algo muito novo para a gente trabalhar em sala de aula. Gostaria muito de trabalhar com isso.
que é a questão de robótica. Não sei se vocês já viram, já trabalharam da melhor forma possível em robótica, certo? Já participei de uma oficina, eu gosto também. Opa, show de bola, Flavinha. Que bom. Bem antenada também nessa questão da robótica, certo? Então, criação de aplicativos, professor. O desenvolvimento de aplicativos personalizados é um projeto de software para usuário de uma organização a fim de atender às necessidades comerciais específicas. Projetar e desenvolver próprio aplicativo, personalidade, atender às obrigações específicas. Por exemplo, uma vez um projeto integrador, Flavinha, eu pedi para os alunos criarem uma solução, certo? Criar uma solução, certo? Em relação aos problemas que podem acontecer dentro da empresa, né? Os problemas que poderão acontecer dentro da empresa. Então, os meninos desenvolveram um aplicativo de compras. De compras mesmo. Pela internet, um aplicativo antes da pandemia. 2008, 2009, e eles desenvolveram. E uma gerente do Atacadão gostou tanto da ideia desses meninos de desenvolver esse aplicativo. Desenvolverem esses tipo de aplicativo de compras, né? Achei bem interessante. Então, além dos aplicativos, nós falamos da robótica educacional, que é focado em pesquisa, descoberta, construção de uma máquina, com resultado de aquisição de conhecimentos. Ele depende do uso do kit de montagem e transformação de outros materiais, como sucatas, itens recicláveis para peças, né, de robô. Então, a robótica ela é muito interessante quando você coloca dentro do ensino, certo? Tranquilo? São pontos cruciais para dentro das instituições, certo? Pontos cruciais. Tranquilo? Professor, os benefícios da criação de aplicativos. Por exemplo, esses meus alunos criaram um aplicativo de compra, professora. Onde você está na sua casa, pode pela internet, fazer as suas compras de supermercado. Eles fazem como se estivesse em uma empresa, na sua empresa mesmo, e escolhesse o produto, certo? E colocasse no carrinho, com aquela mesma sensação de que você realmente está comprando. Você não tirar aquela sensação de compras do carrinho, certo? Então é muito interessante. Eu particularmente, eu achei a ideia boa. A ideia é muito boa. Tranquilo? Tranquilo, meus queridos? Tranquilo? Tranquilo, meus amados? Tranquilo, tranquilo. O que mais, professor? Elimina a mudança de procedimento e estratégia de negócio para trabalhar com software em, em aplicativos prontos. Evita a necessidade de usar vários aplicativos ou funções, certo? Reduz as ameaças externas de hackers ou outras ameaças cibernéticas, certo? Tudo isso aí são pontos cruciais, meus amados alunos. Tranquilo? Tranquilo, meus amores? São pontos importantes demais. Oferece à sua organização os direitos
Benefício da criação de aplicativo. Oferece à sua organização os direitos da sua própria propriedade intelectual para poder aprimorar e atualizar o aplicativo personalizado conforme o necessário. Como falei, tem hoje vários usos de aplicativo, gente. Você for fazer um projeto, até que serve aí com a ajuda de vocês podem fazer um projeto interdisciplinar envolvendo a criação de aplicativos para ajudar aí o município onde vocês moram. Por exemplo, eu moro no Novo Santo Antônio, moro em Paz Landim, moro em Pix, moro em São Julião, Sebastião Leal, moro em Beneditino, Juazeiro. Beleza, eu vou desenvolver um aplicativo para poder suprir uma real necessidade de alguma coisa, de algum problema. Entendeu? Pode, muito bem, se trabalhar nesse sentido. Certo? Imagina aí um problema. Imagina um problema que pode ser resolvido através de um aplicativo. Onde você vai economizar dinheiro com a estrutura física. Não vai precisar colocar uma estrutura física, basta colocar um aplicativo. Por exemplo, eu falo muito, professor, eu quero colocar um negócio, quero ser empreendedor. Quero ser empreendedor em Paz Landim. Quero colocar uma loja de açaí. Uma empresa de açaí. Quero vender açaí, vou fazer na minha casa mesmo. Beleza. Só em delivery, através de um aplicativo. Eu desenvolvo um aplicativo e coloco. Açaí da Flavinha. Açaí de Souza Vieira. O melhor açaí da cidade. Então, beleza. Eu não vou gastar com estrutura física. Só coloco com entregas. Através de um aplicativo. Economiza-se dinheiro. Então começam a pensar em os aplicativos. Isso, gente, já é uma realidade. Vejam só, pessoal do Lagoa do Sítio, os aplicativos de banco. Hoje não é preciso mais. Pessoal de Paz Landim, sair de casa para falar com o gerente de banco. Você pode falar com o gerente de banco pelo seu aplicativo. Hoje, você não é preciso mais sair da sua casa para poder desbloquear um cartão de crédito, para poder aumentar o seu limite ou diminuir, solicitar o aumento do seu limite ou não. Você não precisa mais disso. O próprio aplicativo, ele faz aumento, diminuição de limite e etc. Você consegue trabalhar em cima disso perfeitamente. Conseguiram compreender, meus amados? Esses pontos que são cruciais para dentro das instituições. São cruciais. Então, são pontos que nós não possamos esquecer de maneira alguma. São pontos que a gente precisa, meus amados alunos, ter conscientização. Que a tecnologia é o futuro. Não podemos fugir. Nem no mundo corporativo, nem no mundo educacional, em lugar nenhum. Você tem que procurar reduzir custos. Na época da pandemia, quem não teve um pensamento fora da caixa, pode-se dizer assim, de procurar investir em tecnologia, ficou de fora. Então, oferecer um total à sua equipe de desenvolvimento para que os problemas possam ser resolvidos. Problemas têm que ser resolvidos. Então, um exemplo que eu falei para vocês, que a robótica em si envolve o funcionamento de sistemas mecanistas, automáticos, controlados por circuitos elétricos integrados. O ensino da robótica na escola estimula a aprendizagem investigativa, a lógica, o aspecto intuitivo, a capacidade de criação por meio de atividades práticas e lúdicas. Então nós temos que ter essa capacidade lúdica de criar coisas na área da tecnologia. Nós temos a tecnologia analítica, ou tecnologia analítica, que faz a união de aplicativos e ferramentas diversas, que atua de modo a converter dados em informações objetivas e concretas. Assim, elas permitem
coletar, organizar e confrontar dados dos estudantes com o objetivo de analisar seu grau de aprendizagem e tornar suas experiências mais direcionadas e significativas. Muito massa. Então, a tecnologia analítica é um dos tecnologias que vem sendo utilizado nas escolas com bastante frequência e ambiente virtual de aprendizagem. Por exemplo, a instituição consegue não só estabelecer um diagnóstico educacional, como personalizar o ensino. Por exemplo, nós temos o AVA, certo? Não sei se vocês já ouviram, um ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente virtual de aprendizagem foi a primeira tecnologia analítica que foi utilizada. Eu me lembro que em 2008, 2009, começou essa tecnologia analítica na minha faculdade, na época que eu fazia. Eles falavam muito do AVA, que a gente devia entrar no AVA e aprender o conteúdo lá. Os alunos, na época, odiavam. Ah, esse negócio de AVA. Ah, não vou entrar no AVA, não. Ah, tem que fazer o questionário do AVA, gente. Me lembro como se fosse hoje. Esse ambiente virtual de aprendizagem. Quem faz cursos de pós-graduação em AD tem muito isso. Questão do AVA. Certo? Muito mesmo. Então é muito comum a utilização do ambiente virtual de aprendizagem. Certo? Muito comum. Para vocês conseguirem entender, certo? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de ficar em casa, assistindo aula em casa, 100% em casa. Gosta da interação, de ir para o colégio, de ver os amigos, ver os professores. Entendeu? A maioria dos meus alunos gosta mais desse contato físico do que ficar em casa. Somente você sozinho assistindo um determinado assunto. Alguns alunos não acham estimulante essa questão. Estímulo, né? Questão de estímulo. Mas é normal, certo? Tem uns que gostam, tem uns que não gostam, certo? Isso vai depender de cada pessoa. É de pessoa para pessoa, certo, meus queridos alunos? É de pessoa para pessoas. Então, tem gente que já gosta de assistir aula em casa, entendeu? Tem gente que já gosta de ficar no conforto da sua casa. Tem gente. Deu para entender? Então, isso vai depender de cada pessoa. Eu mesmo já participei, já fiz uma pós-graduação em AD e consegui obter êxito e aprender. Entendeu? Eu sempre tirava o meu domingo, que era o curso, era à distância pelo Instituto Federal do Maranhão, pós-graduação em ensino da matemática, e consegui obter êxito, aprendi bastante, os professores muito atenciosos, então consegui atingir o objetivo de forma ampla e positiva. Então, por isso que eu digo, tudo é questão de interesse também, tá, gente? Tudo é questão de interesse de cada um de nós. Tem gente que não tem interesse, tem gente que não é interessado. Não adianta ir para um ambiente virtual de aprendizagem, não adianta. Ou presencialmente. Não vai aprender do mesmo jeito. Certo? Tudo é essa questão que precisamos observar. Certo? Tranquilo, meus amados? Há alguma dúvida do que está sendo colocado aqui para vocês? Vamos lá. Meu querido professor, tem dentro do ambiente virtual de aprendizado, a gente falou o que é data science ou o que é ciência de dados, né? Questão do mundo tecnológico.
Hoje em dia está tudo envolvendo tecnologia, professor Gilvan. Tudo que envolve a questão da tecnologia. A quantidade de dados, gente, hoje é produzido de maneira diariamente mais de milhões de dados, milhões de dados. Então, meus queridos, a ciência de dados ganha destaque para suprir a demanda de analisar e gerar conclusões através dessa grande quantidade de informações. Hoje em dia não basta ter dados, é transformar esses dados, em informação e essa informação em conhecimento. Não basta saber gerar dados, é saber analisar, saber tomar decisões dos dados para você não ficar ou para você não se queimar também, tá, gente? Então a ciência de dados ela é de suma, hiper, mega importância, principalmente na tomada de decisão. Você consegue tomar uma decisão de maneira muito mais assertiva dentro de uma organização. Tranquilo, meus amados alunos? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida no que eu estou colocando para vocês? São pontos cruciais para a gente conseguir compreender esses pontos. Tranquilo, tranquilo? São pontos que a gente não deve esquecer. Ok, meus amados? Tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. O que é uma ciência de dados? O que foi que eu expliquei na aula passada? O que é ciências de dados, meus amores? Vamos lá, o que é ciência de dados? O que seria ciência de dados? Alguém pode me explicar o que seria uma ciência de dados? O que é ciências de dados? O que vocês imaginam? Resumindo com suas próprias palavras, gente. Gente, vamos lá. A ciência de dados, gente, ela não se restringe só à tecnologia. Não tem um Big Data, por exemplo, quando você entra em um site, ou está falando com seu colega, com seu amigo, certo? No WhatsApp, ou com alguém, você, de repente, aparece, certo? De repente, aparecem várias propagandas para vocês. Aí vocês ficam assim, rapaz, por que apareceu tanta propaganda? Apareceu tanta propaganda para mim, sendo que eu nem estava procurando saber sobre isso. Isso é o Big Data, gente. Isso é o Big Data. Então, o Big Data é muito importante. Por quê? Para que possa utilizar esses dados na hora da tomada de decisão. Conseguiram compreender?
Ou não? São pontos que não possamos, certo? Deu para entender aí? Então, nós vivemos no verdadeiro Big Brother, gente. Big Brother, meus amados. Então, tudo que você faz, você é monitorado. Tudo que você faz. Tudo, 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 tudo. Sério, pessoal, seríssimo. Então, acabamos de observar que tudo que fazemos, a internet sabe. Você tem um avatar construído. Você tem um persona self construído de você. O que é isso, professor? Um persona é que tem todas as suas características. Tranquilo? Meus amados dos alunos. Então vamos lá. Ciência de dados ou data science, eles veem em que, professor? O que é uma ciência de dados? Ele envolve estatística. Opa, beleza. Olha aí. A ciência de dados, segundo a professora Lidiane Lima, será um conjunto de inteligências artificiais que faz uso de estatísticas, métodos científicos e análise de dados para fazer induções. A ciência de dados estuda este processo, professor? Exato. A ciência de dados ele é totalmente diferente da análise de dados. Eu vou utilizar a inteligência artificial, eu vou usar a matemática, a estatística, eu vou utilizar métodos científicos, entendeu? Eu vou utilizar tudo isso, a mineração de dados, machine learning, utilizar machine learning, inteligência de dados. Tudo isso para você fazer uma indução, uma probabilidade. Tentar conhecer um fato, uma probabilidade, entendeu? Futura. Já o análise de dados, não. O analista de dados é diferente do cientista de dados. O analista ele já pega os dados que já tem. Por exemplo, eu já tenho dados do IBGE. Já tenho dados do IBGE. Esses dados do IBGE que eu tenho, professor Gilvan. Através dos dados que nós temos, nós, do IBGE, nós vamos analisar e tomar uma decisão. Conseguiram compreender? Ou não, meus queridos? Dúvidas? Do que eu estou colocando para vocês? Dúvidas? É exatamente isso, professora Lidiane. Então, ciência de dados e análise de dados, ele tem uma diferença. Só que um complementa o outro. Um complementa o outro. Certo? Sempre. Um complementa o outro. Então, nós podemos esquecer disso. Tranquilo, meus amores? Não podemos esquecer de nenhuma maneira. Dúvidas?
Tranquilo? Tranquilo, meus amores? Há alguma dúvida sobre o que é um cientista de dados? Tranquilo? Esse é o futuro, gente. Quando a gente trabalha essa questão da ciência de dados. Big Data, professor, é uma aplicação computacional da ciência de dados que tem como objetivo analisar e extrair sistematicamente as informações de grandes volumes de conjunto de dados para os quais técnicas tradicionais não são adequadas. Desafios para essa geração são classificados como 5 vezes, já foi explicado para vocês. Estou trazendo aqui só como revisão para vocês conseguirem compreender. Big Data, lembrando que ajuda o cientista de dados, ok? Porque sem a Big Data não existe o cientista de dados, tem que existir, ok? Para extrair essas informações, esses grandes volumes de informações, esse grande volume de dados, para a gente transformar dados em informações, e informações em conhecimento, certo? Em conhecimento. Transformar dados em informações, depois em conhecimento. Agora nós vamos aqui, meus queridos, para responder algumas questões, certo? Responder algumas questões, certo? Eu coloquei 2, 3 questões sobre transformação digital, sobre essa importância do cientista de dados, certo? Sobre a tecnologia, perspectiva futura da tecnologia, a gente não pode esquecer. Qual será o futuro da tecnologia? Como eu falei para vocês, o futuro da tecnologia, gente, é a ascensão do metaverso. Estudem sobre o metaverso, procurem saber o que seriam essas previsões tecnológicas. Segundo o site Tecnomundo, ele fala uma coisa interessante, esse site, certo? As pessoas hoje em dia devem estudar sobre esse metaverso. O mundo, gente, vem crescendo no ritmo, a tecnologia vem crescendo no ritmo tão acelerado. Se não entrarmos em colapso, teremos uma grande revolução tecnológica, como aqueles filmes idealizadores, gente. Tem muitos filmes futuristas, certo? Falando sobre a tecnologia. A quantidade de indústria, meus amores, que vem desenvolvendo novas tecnologias, técnicas, métodos de aperfeiçoar o que já existe, são milhares. E elas não param, gente, de evoluir. Conhecimento dos mais variados tipos tem se acumulado em diversas empresas. Estão aplicando novos conceitos e ideias em diversas áreas. Diferentes ramos da ciência, meus amores, estão trocando informações, criando produtos úteis, soluções variadas. Seja um pequeno aplicativo, como eu já falei para vocês, que poupa tempo no seu dia a dia, um carro capaz de proporcionar segurança, ou um novo remédio capaz de curar uma gripe. Toda e qualquer novidade é bem-vinda, não é verdade, meus amores? Então, coloquei questões aí para vocês responderem. Qual a alternativa que não descrevem conceitos de transformação digital? Reestrutura de processos com o objetivo de ganhar produtividade. Mudanças de mindset, de mentalidade, a mesma coisa. Tendo um site na internet ou página de Facebook. Transformação dos modelos de negócios através do uso da tecnologia. Então, meus amores, qual é que não descreve transformação digital? Sabendo que a transformação digital, gente, ela tomará proporções
astronômicas. Vamos pensar aí um pouco, parar e olhar quanto a informática mudou, gente. Os jogos ganharam dimensões a mais, os aplicativos de maneira mais simplificada, sistemas hoje em dia estão mais inteligentes. Então a primeira previsão pode ser tão óbvia, mas sendo um site do ramo, estamos obrigados, gente, a comentar sobre as novas tecnologias. Sites hoje estão diferentes. Então vamos lá para a resposta. Depois dessa explicação do professor Gilvan. A resposta correta é letra C. Letra C. Certo? A resposta correta é letra C. Ok? A resposta correta. Que é chamada... Tem um site na internet e uma página do Facebook. Não é uma transformação digital. Não é uma transformação digital. Conseguiram compreender? Não é uma transformação digital, meus amores. Então, atualmente, gente, o negócio de transformação digital está tomando conta. Tablet daqui a um tempo, celular cada vez vai ser mais fino. Certo? Carros vão estar mais autônomos. Se vocês verem uma propaganda da Ford, recentemente que ela lançou, um carro autônomo. Certo? Divulgação da Ford, os automóveis conectados 100%. Negócio de internet. Deu para entender? São pontos importantes. A busca, certo, por um posto de gasolina. Hoje em dia, você pode colocar um aplicativo, comunicar o celular, encontrar um local mais barato, certo? Tem o chamado, os aplicativos que podem, certo? Os aplicativos podem te ajudar a tu encontrar locais mais baratos. Geladeira. Gente, tem uma geladeira que é chamada de casa inteligente. Que ela diz quantos itens tem dentro da geladeira e o que você precisa. Ela controla as tuas compras. Controla, professor? Exatamente. Entendeu? Exatamente. A medicina, ela tem se preocupado, entendeu? A tecnologia tem se preocupado em estudar todas as áreas possíveis, gente. Então, professor, a tecnologia no futuro de 2030 será diferente. Professor, quais as principais tendências até 2030? As principais tendências, certo? Nós já estamos aí nas conexões pelas redes 5G, né? Já praticamente chegou aqui no Brasil. Até 2030, a visão computacional, a inteligência artificial e a realidade aumentada será cada vez mais comum. E vocês observarem aqui no Brasil. Cada vez mais comum, gente. Então, a automação e virtualização dos processos. Os robôs. Daqui a um tempo você vai ver robô aí na rua. Já assistiram aquele filme Eu, Robô? De Will Smith? Pois é. Ali é uma realidade, meus queridos. O Eu, Robô, Will Smith. Tá? Infraestrutura distribuída, computação quântica e chips neuromórficos, tá? Inteligência artificial mais ampliada, software 3.0 é o futuro da programação, arquitetura de confiança zero, ou seja, com o aumento da dependência de sistemas e máquinas, a cibersegurança, meu amigo, conceito de confiança zero. Então a arquitetura vai ser de confiança. Os cálculos serão feitos com mais confiança. Hoje em dia, qualquer profissional, meus queridos, pode utilizar a tecnologia. Qualquer profissional. Sem delongas, vamos para a segunda
Questão. Quais os pilares que McKinsey utiliza para mensurar a maturidade digital nas organizações? Nós temos a capacidade, organização, agilidade e cultura. Agilidade, escala, cultura, organização, estratégia, capacitação. Organização, cultura, estratégia, agilidade, cultura e escala. Ixi, Mário, o Marco já respondeu. Pessoal de Juazeiro do Piauí também, ligeiro ali, ó. Letra C. Estão conseguindo compreender, meus queridos alunos? Letra C, todo mundo concorda? Quais são os pilares? Vamos lá, meus queridos de alto lugar, Beneditino. Vamos lá, Fabian Picos participando aí conosco. Letra C, Paz Landim. Letra A. A gente está finalizando, gente. Mais uma disciplina, lembrando, eu fiquei com vocês com a disciplina de gestão de pessoas, tá? Eu fiquei com essa disciplina, professora Lidiane, que é uma disciplina crucial, importantíssimo demais. Depois eu vou indicar livros para vocês nessa área. Nós vamos falar de recrutamento, a gente vai falar de seleção, a gente vai falar de treinamento, a gente vai falar de motivação novamente. Só que de maneira mais aprofundada. A gente vai falar os tipos de motivação. A gente vai rever algumas coisas da teoria geral da administração, porém voltada apenas para a gestão de recursos humanos. A gente vai ver as principais teorias de motivação, certo? As principais teorias. Beleza? Então não esqueça, eu fiquei com essa disciplina. E rotinas administrativas, parece que vai ser nessa disciplina. Tava preparando a aula de vocês para a próxima semana, Marcos. Tu acredita? Então, fui dormir por volta de 1h30 da manhã, fazendo o plano de aula de vocês, junto com as atividades complementares. E isso leva tempo, cara, porque a gente tem que procurar livros, a gente tem que procurar referência legal e a gente tem que fazer todo um plano para ver o que a gente vai fazer durante o módulo 2. E isso me desgastou, né? Eu tô muito cansado, eu tô com muito sono. Aí por isso que eu tô cansado, eu não sei como é que tu percebeu. Letra C, viu, gente? Quem marcou aí a segunda questão, letra C, acertou. Viu, meu querido Marcos? Vamos para a terceira. Qual a onda da transformação digital estamos presenciando? Qual é? Já até coloquei essa questão na aula passada para vocês. Vamos lá. Terceira onda, nós estamos na terceira onda. E aí, meus amores? Letra C também. Por que, Marcos? A pergunta. Eu transmiti algo? Eu deixei transparecer algo? Conte aí, cara. Me conte aí o que foi que aconteceu. Que você, para chegar a essa conclusão, que acertou, né? É incrível isso. Vamos para a resposta. Nós temos aí a resposta. Segunda onda, tá, gente? Por enquanto. A terceira onda, ela vai chegar, certo? Letra C, certo? Foi a professora Flávia que comentou que parece. Ah, foi a professora que me avaliou. Eita, professora. Obrigado aí pela avaliação, você acertou. Tô mole hoje, tô com sono. E eu vou dar aula hoje até 10 da noite. Viu, professora Flávia?
Eu vou sair daqui, já vou para outra faculdade e vou dar aula até 10. Aí você imagina aí o rojão. Só que eu vou capotar cedo. Então, gente, obrigado, tá? Eu muito feliz aí concluir essa mais uma disciplina com vocês. Muito obrigado. Deixei aí a última questão, tá bom? Mas eu já vou agradecendo. Não é dos principais problemas para a transformação digital das empresas. Aí eu vou dar o gabarito. Letra C também. E é isso, gente, ó. Só tenho a agradecer, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Pela participação de vocês. O professor está muito feliz que eu vou ficar com vocês em mais uma disciplina. Vai ser muita troca de ideias, de aprendizado, tá bom? Não saia do grupo. A gente vai ficar lá no grupo para a gente poder compartilhar materiais, tá bom? Então, ó, beijo do professor. Até a próxima semana com as novas disciplinas. Tchau, tchau, meus queridos.